Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje nosso amigo e irmão Jean-Val Elan, Rogério de Almeida Freitas, para dirimir algumas dúvidas, na verdade são minhas dúvidas, que acredito que sejam dúvidas de vocês também, de uma série de questões inerentes à vida espiritual, né? Esse grande dilema para a maioria da humanidade, que é a vida espiritual. Nós conhecemos a vida física, pode ser o mundo de Maia, pode ser o que bem quiser, mas eu toco o meu computador, toco o meu copo de leite, toco o meu smartphone, toco a pessoa que eu amo, essas coisas, tudo, então é tátil. E nós vamos falar do que não é tátil para nós, por exemplo, né? Então, isso, apesar de você também certamente presenciado algumas coisas que a gente não sabe explicar, né? Então, vamos lá. Vou chamar ele aqui. E aí, Elan, como é que você está? Stark, um grande abraço, tudo bem? Prazer enorme estar aqui novamente. Tudo em paz. Prazer é meu também. Elan, vou começar pelas perguntas triviais. Quando o Kardec codificou o Espiritismo, que você conhece bem, porque você já divulgou aqui, que fez até o comentário sobre o Livro dos Espíritos, né? Cada pergunta, né, você fez. Ele, naquele tempo, ele não poderia... Os comunicadores dele, quem eram as pessoas que transmitiram as respostas para o Kardec? Primeira coisa. Segundo, a gente tem, ao longo do tempo, dos anos... Nossa, eu já fui ludibriado, você também deve ter sido, um monte de gente que chamam de espíritos brincalhões. Você pergunta, existe espírito brincalhão? Tal. Então, o que garante que nessa codificação, chamada de codificação do Rivail, do Kardec, quanto a gente pode, apesar de ser naquele tempo, já discutimos isso, existia um grau de entendimento naquele tempo, né, diferente de hoje, como é que a gente pode confiar nessa fonte? Vamos direto ao ponto. Nenhuma mensagem, e aqui repito eu as próprias reflexões e palavras do professor Rivail, de Kardec, nenhuma mensagem pode exibir carimbo de garantia, selo de qualidade, de que ela é uma mensagem, entre aspas, séria e bem intencionada. Não existe como. Mesmo em reuniões as mais protegidas possíveis, as mais cercadas de boa intenção, ainda assim o mundo espiritual é de uma complexidade e de um atrito frequencial, o atrito que ocorre entre campos de frequências distintas, ele é tão constante, ele ocorre milhares, milhões de vezes em um pequeno momento, em um segundo. Então, assim, ninguém pode. O próprio Kardec teve a sensatez de ressaltar o que uma mensagem não vale por quem a assina, pelo médium que a recebe, por nada, a não ser pelo seu conteúdo. Ele disse isso, Kardec disse isso. Textual e literalmente ele falou isso, eu estou só repetindo o que ele falou, porque, assim, nós temos que entender que o mundo espiritual, por mais que pretensamente o pretendamos conhecer, ou pensamos que o conhecemos, ou pensemos que o conhecemos, mas ele é um desconhecido para nós. Ele se situa além do que o conhecimento, o próprio sentido da epistemologia, que é uma área que se questiona sobre o que é que o ser humano pode conhecer. Né? Nós, humanos, misturamos muito o verbo acreditar com o verbo saber. Na verdade, a gente não distingue. A gente fala, eu acredito em tal coisa, quando essa coisa não é questão de acreditar ou não, é saber. Por exemplo, eu acredito na lei da gravidade. Mas você não tem que acreditar. A lei da gravidade existe. Então, você tem que falar, ou eu sei ou não sei. Então, assim, isso é
epistemologicamente falando, o que se pode ter certeza. Sobre o que não se pode ter certezas no âmbito do conhecimento, você tem que criar alguns procedimentos lógicos que lhe deem segurança ou diminua a sua insegurança, mas não que lhe garanta certeza. Certo. E a mediunidade, o espiritismo se situa nisso. O espiritismo errou feio em pretender, tomadas as observações de Kardec, quando ele se referiu à doutrina espírita como algo que tem características e que pode se alicerçar no aspecto filosófico, religioso e científico. Aí o pessoal toma isso como se isso fosse ciência, mas não é. É porque Kardec, ele, enquanto professor Rivaio, era um homem de ciência, pertencia à Sociedade Parisiense de Ciência, era um cara respeitado, com credibilidade, e estava agora tratando de um assunto que não tinha credibilidade nenhuma, porque está fora do campo do conhecimento humano. Então, Kardec emprestou, na época, a sua credibilidade profissional para tornar sério um assunto que era visto vulgarmente no âmbito das fofocas, dos hábitos, no âmbito das lendas e das conversas da sociedade parisiense nos anos 40, 50, 60, 70 do século XIX. Evento este que também estava ocorrendo nos Estados Unidos. Nessa época, Abraham Lincoln estava por lá, mas pouco importa. Então, o primeiro aspecto da sua pergunta, segurança zero. Boa. Não, Chico Xavier não erra, Divaldo não erra, Kardec não erra, erram. Todo mundo erra. Muito bom. Não tem isso. Vale pelo conteúdo. Indo para o outro lado da sua pergunta. Espíritos frívolos, espíritos enganadores, espíritos embusteiros, tá? Existem. Kardec falou isso claramente. E, nas entrelinhas da sua pergunta, há o pressuposto que você transmitiu corretamente, do pressuposto que os espíritos têm, que espíritos falaram com Kardec, espíritos respondiam às perguntas de Kardec. Isso. E tem um quê de exagero. Por quê? Porque, de fato, Kardec, ou melhor dizendo, professor Rivaio, participou muito tempo de reuniões espíritas e ele era um estudioso. Mas não pensem que foram essas reuniões em que o professor Rivaio participou, que foram dessas reuniões que as perguntas e respostas que vieram a compor o Livro dos Espíritos mais tarde surgiram. Não foi. O Livro dos Espíritos, Kardec recebeu ou produziu a partir de 3 fontes distintas. Uma delas, ele próprio recolheu uma ou outra pergunta que ele fez em uma ou outra reunião que ele participou, e um ou outro espírito respondeu, mas essa é a menor parte das 3 componentes que vieram compor o Livro dos Espíritos. A segunda componente, mais importante, foi Camille Flammarion e outros que, naquela parte do Livro dos Espíritos que se refere ao mundo espírita, que o Livro dos Espíritos é das leis, das causas morais, do mundo dos espíritas, das esperanças e consolações. Então, do que se refere do mundo espírita, Camille Flammarion e outros amigos de Kardec que participavam de outras reuniões, e o próprio Flammarion, mesmo sendo astrônomo, ele era médium também. Aquelas perguntas dessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec recebeu-as prontas. Pergunta e resposta. Como também, antes dele se tornar Kardec, isso é um fato da vida dele, ele se encontrou com alguém que ele conhecia, amigo dele de longas datas, e esse alguém também era um estudioso e já frequentava muito mais tempo que Kardec, do que o professor Rivaio, reuniões espíritas lá em Paris.
E esse cara foi transferido, me parece, para a Inglaterra, e lá na Inglaterra não tinha essas coisas nessa época, pelo menos que ele soubesse. E ele então disse, Rivaio, já que você se interessa por isso, deixa eu lhe dar esse caderno aqui, porque há anos eu coleciono perguntas e respostas que venho juntando aí nas minhas participações. E, então, assim, esse caderno que Kardec recebeu desse amigo foi quem deu a ideia para ele de fazer isso de uma forma mais... nos termos em que hoje nós conhecemos, a ideia de perguntas e respostas veio exatamente do caderno desse amigo de Kardec. Então, entenda, esse amigo com várias perguntas e respostas prontas. Tá. Flammarion e o grupo de amigos que apoiava Kardec no sentido astronômico, mediúnico. E o próprio Kardec, são essas as três fontes que vieram a compor não só o Livro dos Espíritos, mas, inclusive, outros desdobramentos. Então, assim, lá no Livro dos Espíritos, eventualmente aparece o nome do espírito que deu a resposta, eventualmente não aparece. Tem perguntas e respostas, que você sabe que é o espírito respondendo, mas ali não há citação de quem foi. Em outros casos, Kardec colocou. Por quê? Exatamente por isso. Porque não foi um só método, uma só fonte, um só momento. Aí, só para concluir e devolver a palavra para você, o que é que Kardec também usou como sendo, não um selo de garantia, mas um selo mínimo de qualidade nesse processo? É a questão da universalidade das respostas. Porque, segundo Kardec, e eu coloco umas vírgulas nisso aí, da maneira como a turma entendeu, mas é assim mesmo que ficou, o fato de que vários espíritos estavam falando a mesma coisa através de diversos médiuns em diversas reuniões sobre os mesmos assuntos, garantiria exatamente esse selo de qualidade, vamos assim dizer. Mas isso é exagerado, não era desse jeito, não pode ser desse jeito, não foi desse jeito, mas aí surgiu todo um enredo romântico e assim ficou sendo defendido pelos espíritas a tese de que a universalidade das respostas garantia a sua, entre aspas, segurança de que aquilo era real, que não era espírito, embusteiro e que a resposta estava certa. O pior é que muita coisa não estava. Você praticamente respondeu o que eu ia perguntar agora, exatamente. Então, a credibilidade... o Kardec, você acabou de dizer, eu não conhecia esse procedimento que você passou. Já me satisfez a resposta, eu não sabia qual foi o trâmite do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e todas as obras que ele fez, né? E não fez sozinho, como você acabou de dizer. Foi muito legal. Ele teve esse processo dele. Você já contou a sua história? Você que é uma pessoa em evidência, fala muito sobre isso, todo mundo te conhece e tal, você ficou muito conhecido no Brasil e lá fora. Você contou a tua experiência. Você era um bancário, né? Levava a vida como qualquer um de nós, assim, normal, até que um dia desenvolveu um processo, que você já disse em outras oportunidades. A pergunta é, como é que você se convence ou está convencido? Qual é a segurança que você tem? Qual é a segurança? O alicerce do que você fala está onde? Porque você está sujeito como qualquer um, você está encarnado, você pode receber alguma coisa, mas tem que passar pela densidade do corpo, da mente, tudo. Onde se fundamenta o Rogério de Almeida Freitas, Jean Valjean depois, onde se fundamenta para transmitir, que é uma grande responsabilidade, se há de convir, né? Você fala para milhares de pessoas, tem pessoas que o que o Elan fala é lei, é capaz de brigar, é capaz de quebrar coisa, né? Porque o Elan falou. Ele nem chega a pensar, vamos dizer, o outro falou. Onde você se fundamenta, e a gente percebe que você tem segurança naquilo que você fala, para falar o que você fala sobre o mundo espiritual?
O meu grau de segurança é zero. Zero. Eu deixo isso zero, eu deixo isso claro, Tá. desde o primeiro momento em que eu fui obrigado a assumir essa questão. Por isso que nos livros que eu escrevo, nas palestras que eu faço, eu peço prudência da parte de quem me escuta, de quem me lê, exatamente porque eu não sei se eu estou compreendendo direito o que, entre aspas, me é demonstrado, e caso eu tenha compreendido, se na hora que eu vou expor, se eu não estou errando na exposição, seja oral ou escrita. É o mínimo de honestidade que eu tenho que ter em termos de princípio e propósito para, sendo um ser humano, tratar de assuntos tão complexos. Então, assim, se tem alguém que me escuta e toma como verdade e sai defendendo, esse alguém está profundamente equivocado. Não deveria fazer isso. Um monte de gente assim, é. Porque, assim, não é... Quem faz isso é religião. Você afirma uma coisa, a pessoa assume como verdade e acabou-se. Aí é absoluto. Nós não podemos dar por sabido que nós ainda precisamos descobrir, descortinar. Na hora que você toma algo como sabido, sem você saber que aquilo é real, o nome disso é transtorno cognitivo, é dissonância cognitiva. É você, entre aspas, assumir uma verdade em relação a um assunto que você não conhece. Então, nós não podemos colecionar verdades ou pontificar sobre verdades nesses temas. Tudo que nós precisamos, eu sempre digo isso, o direito que nós temos é o de semear dúvidas, semear reflexões, semear questionamentos, semear proposições, mas como Immanuel Kant sempre diz, o intelecto humano vale pela sua capacidade de colecionar incertezas e lidar com elas de forma racional e prudente, e se algum dia estas vierem a ser comprovadas, aí se tornam, de fato, certezas. Então, meu irmão Eustáquio, houve um certo momento em que eu digo, cara, eu vou começar a usar pequenos palavrões para tornar menos espiritualista ou menos essa coisa que eu estou sendo obrigado a fazer para que não haja exatamente esse tipo de confusão. Não, mas veja só, eu já te conheço, como já disse aqui, mais de 30 anos, faz tempo, e eu vi a sua mudança, você mudou já, mas isso não é questão agora. Agora, quando já escreveu não sei quantos livros, foi instrumento para escrever, não sei quantos livros, 80 já, não sei, não importa. Você, independentemente da forma que você recebe essa informação, ou acessa, vamos dar um tempo qualquer, existem, dentro do que a gente conhece ou ouviu falar, né? Tem gente que canaliza, tem gente que psicografa, tem gente que se conecta com sei lá o quê e simplesmente transmite. Agora, você passa isso... Você passa isso de imediato? Não. Quando você recebe, antes você vai estar escrevendo um livro, você está escrevendo esse livro na conexão ou você já tem essa informação que lhe foi passada e você... Por que eu pergunto isso? Porque você teve tempo de raciocinar. Quando eu me coloco à disposição, me desligo aqui para abrir o canal, não posso pensar em nada, porque senão, já viu, né? Eu vou interferir. Então, o que está lá, está lá. Eu sou um instrumento, está lá. Claro que vão dizer, eu escrevi, o Zé escreveu, o fulano escreveu. Você tem tempo de raciocinar ou quando você passa a informação, você passa o que vem? Como é que você faz esse filtro que nós falamos agora há pouco? São estágios ao longo da vida. No início, quando eu me percebi envolvido pelos espíritos, entre os meus 27 e provavelmente 35, 36 anos, eu pratiquei a ingenuidade mediúnica que eu julguei ser necessária diante do carinho com que os amigos espirituais começaram a me tratar, até para me envolver. Então, assim, nesse estágio, eu estava escrevendo... Eu não tinha computador, então aqueles cadernozinhos com arame, né?
sem ser do grandão, um tamanho normal, né? Eu já estava escrevendo entre os anos 1990, 1994, provavelmente mais de bem 100 e poucos cadernos, e que depois eu vim entender que cada caderno daquele era um livro. E eu não escrevia numa sequência lógica. À noite eles diziam, pega o caderno 29, vá para a página 40, que eu sempre eram as páginas eu contava de forma decimal. Começava a escrever ali, então nesse estágio eu não crivava nada, eu não, ou seja, era psicografia, vamos assim dizer, automático. Até que eu comecei a receber solicitações de espíritos que terminaram me criando um problema filosófico. E aí eu comecei a hesitar com as coisas. Posso até lhe contar uma delas. Conte. 2 espíritos se aproximaram. Eles se aproximaram como sendo espíritos orientais, tipo aqueles olhos, né? Um se chamava Nuyuden, outro, já me esqueci os nomes, mas um era esse aí, Nuyuden e Neidien, alguma coisa assim. E eles disseram, olha, nós somos espíritos. Na época não existia a palavra homoafetividade, era homossexual. Tá. Eles disseram, nós somos espíritos, nós fomos homossexuais, e estamos aqui lhe pedindo para você escrever um livro sobre essa questão. Nós temos muita informação para lhe passar, nós representamos uma comunidade muito grande de espíritos que sofreram quando aí estiveram, e aqui ainda administram essa carga, blá, blá, blá. Eu fiquei olhando para aquilo ali e disse, tá bom. Mas aí eu comecei a escrever com eles e parei, porque foi quando eu comecei a encrencar, a espernear. Sim. Com o fato de você ter que se entregar espontaneamente aos espíritos para eles escreverem o que eles queriam. Digo, estou fora, não vai ser mais assim. Por quê? Devido a uma questão filosófica. Para você ter noção, isso foi em 1994. Esses espíritos me apareceram uma ou outra vez ao longo dos anos e eu não retomei mais isso aí. Simplesmente não retomei mais esse livro. Anotava uma outra coisa. Quando surgiu o Jogo da Imitação, recentemente é um filme maravilhoso, que é um filme que conta a história de Alan Turing, que foi aquele matemático que descobriu o código nazista na Segunda Guerra Mundial e ajudou o nazismo a ser derrotado. Não sei se você viu esse filme. É o Jogo da Imitação, é muito bom. Eu não me lembro o ano em que isso surgiu, mas vamos supor que esse filme tenha acontecido em 2012, 2013, sei lá quando. Eu sei que eu fui ao cinema e vi o filme. E eu vi o filme 2 vezes, porque eu peguei no sono numa primeira vez, que eu estava tão cansado. Aí, na segunda vez, era só eu, uma outra pessoa lá e o cinema todo. Eram poucas pessoas. E eu vi do meu lado um tal espírito Nuyuden, que desde 1994 eu conhecia. Eu suponho que isso era 2012, 2013. Foi o ano que o Jogo da Imitação surgiu. E conta o final do filme, é muito doloroso, porque você vê um herói, um gênio, que é Alan Turing, sendo obrigado pelo governo inglês a tomar injeções de castração, porque ele era homossexual e a legislação inglesa da época não permitia. Que chamam de castração química, essa castração química. Isso. Então, assim, eu fiquei vendo aquilo, né? Vendo o sofrimento, e o ator que estava fazendo Alan Turing, eu adoro o cara, formidável, com o Bebeck. O fato é que, em algum momento, eu notei que o espírito continuava do meu lado, assistindo ali o filme comigo também. Aí ele disse, meu espírito foi Alan Turing. Aí eu fiquei impactado. Aí ele disse, pois é, a gente está lixando o saco dele
desde os anos 90. Mas veja como a gente sofre. Aí, assim, eu comecei a escrever o livro Homoafetividade, o Segredo Perdido do Éden. Nós já fizemos um programa sobre isso. Exatamente devido ao pedido desse pessoal, desses meus irmãos e irmãs que sofrem com essas questões ao longo das épocas. E foi quando eu interferi loucamente no assunto. Né? Então, assim, houve um outro estágio. Aí você foi coautor, digamos assim? Ou não? Eu fui coautor. Quando eu trombei com Javé, aí eu passei a ser autor, porque eu disse, quer saber? Eu não confio mais em coisa alguma. Tá? Os espíritos digam o que quiserem, esses seres digam o que quiserem, como eu sou obrigado a escutar, eu não, mas assim, serei eu a fazer certo ou errado, já que eles querem que eu divulgue, que eu fale, eu faço, mas do meu jeito. Então, teve esse terceiro estágio, em que eu realmente, sozinho, comecei a atuar como uma espécie de um comentarista. Tá, mas aí qual era? Você chegou no ponto ótimo, ótimo, está indo muito bem aqui. E aí? Você ainda se permitia ouvir e tomava decisão? Porque a mediunidade ela não é educada. Mesmo a mais santificante, assim chamada por figuras como Chico, mas o espírito não chega e bate assim, posso entrar? Não, eles já chegam. E eu acho isso de uma indelicadeza fantástica. Eu acho que é falta de educação dos espíritos, eu brigo com eles, com o meu próprio espírito, de que está faltando classe e dignidade da parte de vocês. Né? Porque, assim, eles se acham os donos da gente e não têm o mínimo de prudência, blá, blá, blá. Então, assim, eu comecei a ser um médium totalmente fora da caixinha, no sentido de dizer, é do meu jeito. Vocês, como vocês invadem, falam o que querem, mas, assim, qual o problema? Eu aprendi a ser dono do meu pensamento objetivo. No meio dessa confusão toda, eu criei o mental. Como é que você garante o teu pensamento? Essa que é a grande questão. Esse é o problema. Eu aprendi a não agir no primeiro impulso. Bom. O primeiro impulso que surge na mente do ser humano não é do ser humano, é das coisas que vêm. Essa que era a pergunta, exatamente. Espíritos, informações, campos mórficos, inconsciente coletivo, uma tal de internet, que um dia a gente vai entender, que é uma internet da mente humana, tudo isso acende o nosso cérebro e o da gente age. O fato do nosso cérebro ser acionado por todas essas questões, ninguém evita. Mas você pode evitar de agir no primeiro impulso. Então, o que é que eu aprendi? Eu aprendi com Ramana Maharishi e outros mestres da antiguidade que esse primeiro pacote de sensações que aparecem na mente do ser humano não é o eu dele. Muito o verdadeiro eu de um ser humano está situado além disso. Então, como é que você descobre isso? Não agindo no primeiro impulso, tendo um ritmo respiratório que mantenha você sentindo a sua sensação existencial de observar a sua própria mente, e o truque está nisso. E eu aprendi a fazer isso passei minha vida inteira me dedicando a fazer isso. Isso é o mental, é o yoga que eu criei para mim mesmo. E a partir de um certo ponto, o que vem lá de fora passa na sua mente, mas já não lhe movimenta, como é o meu caso. Entendi. Aí eu ajo, penso na hora em que eu mesmo uso o discurso interior, que é a minha capacidade de falar comigo mesmo, e é nesse ponto em que eu tenho livre-arbítrio. No primeiro movimento, se eu ajo como um piloto automático, aí eu não tenho livre-arbítrio. E os espíritos trabalham nessa faixa. Qualquer coisa que fale com você vai representar um primeiro impulso na sua mente. Então, você presta atenção, seleciona. Olha aí. Às vezes, você não sabe quem está dizendo, normalmente você não sabe, mas aí entra o velho conselho de Kardec, vale pelo conteúdo. Aí você tem que ter um código filosófico seu
para distinguir o que é decente e indecente, o que é conveniente ou não. Agora, certo ou errado depende dos critérios de cada um. Então, é assim que eu ajo, está? Legal, muito bom. Agora, vamos adiante assim. Como é que a gente interage? Era o título do programa que eu dei para hoje, assim. Os espíritos, nós falamos dos filósofos, dos comunicadores, desses que transmitem conhecimento para a humanidade. Agora, e os que vão para lá agora? Saiu daqui, desencarnou a pessoa, desencarnaram N pessoas, vão para algum lugar. Nós já falamos do edifício, você já falou do edifício, acho que ninguém esqueceu que assistiu. Muito legal, muito bem ilustrado isso. Agora, a pergunta é: os espíritos, tem a primeira questão, que deve ser uma resposta curta. Os espíritos dormem, espíritos comem, né? Depois desse primeiro hiato, assim vamos dizer, que você é que nem eu dormir, né? Segundo me dizem aí, você deitou essa noite e você acorda no dia seguinte. Tem uma noite que você dorme e é o processo da morte, você acorda em outro plano. Como é que é essa passagem? Espírito sente fome, espírito tem vontade de dormir, espírito tem vergonha. Como é que é essa questão? Todo mundo tem um monte de dúvida, se fala um monte de coisa, Oilan. Isso aí até postei uma coisa ali que eu vou te contar. Eu falei, tem gente que fala tanta coisa aí que só pode ter problema mental, porque não existe o mínimo de bom senso naquilo que fala. Nós acabamos de falar há pouco, né? O discernimento de uma informação que vem. Me diz sobre essas questões aí que eu abordei. Pelo que eu imagino conhecer, posso estar enganado, mas depende da categoria do espírito. Veja só, Eustáquio, se você me pedisse para resumir qual a palavra, qual o conceito, qual a formulação, qual a elaboração no campo do conhecimento e da compreensão mais importante que nós devemos ter sobre a vida. Hoje, e desde há muitos anos, que eu penso ter absoluta certeza em algo que eu não devia ter certeza. Mas a resposta seria a sensação pessoal. Tá, claro. A sensação que cada um de nós sente define a maneira como o eu da gente, inclusive, entra na vida espiritual quando esse corpo morre. Os tibetanos ensinaram isso lá atrás, no Bar do Todol, no livro tibetano dos mortos. Então, a sensação do ser é quem define tudo. É quem dá a categorização de como esse espírito vai se sentir na espiritualidade. Se ele vai ter vontade de comer pudim, se ele vai querer tomar uma Coca-Cola, se ele vai querer fumar cigarro, se ele vai querer cheirar cocaína, se ele vai querer fazer sexo, se ele vai querer comer carne na espiritualidade, e nada disso aqui tem na espiritualidade. Então, definindo a sua pergunta e respondendo da forma mais objetiva que eu puder. Um espírito tem fome? Depende da categoria, mas só os primitivos têm fome e se alimentam. É um desmame. O espírito que tem fome é um vampiro. Ele vampiriza. Ele retira os eflúvios, o ectoplasma de quem está se alimentando, para, assim, na categoria de espírito, ele se sentir alimentado. Que a gente chama de encosto. Eu recebi encosto porque eu bebo. Em tese, sim. Só que espíritos minimamente com sensação de leveza, de equilíbrio, já não tem nada disso. Esses aqui nem se alimentam, nem dormem, nem se cansam. Não, porque a vida espiritual ela não apresenta as mesmas características Sim. dos atributos das necessidades de um corpo físico animal. É um outro tipo de corpo e com uma outra natureza psíquica e um outro padrão de existência. Mas em ambos, o que os liga é a sensação que o eu de Eustáquio está sentindo aí nessa hora, que o eu de Rogério está sentindo aqui nessa hora. Se esses dois corpos morrem agora,
o eu espiritual de cada um de nós vai sentir na espiritualidade exatamente o que a gente sente agora. Entendo. Na medida em que o eu da gente se percebe não mais cativo ou hospedado num corpo físico que o defunto está ali caído, e ele se percebe desencarnado, naturalmente nele se desfaz os grilhões que no corpo humano, que ele sente fome a cada 3 horas, a cada 5 horas, quer ir no banheiro, essas coisas desaparecem para alguns espíritos como se fosse um passe de mágica, é outra história. Noutros, há uma certa transição em que de vez em quando você se lembra e você mesmo sorri daquilo, porque agora, numa nova situação existencial, aquela sensação animal não mais acontece na sensação do seu eu espiritualizado, tipo ir fazer xixi e defecar. Não tem isso. Tá. Agora, se seu espírito tem uma sensação grosseira e for viciado, seja em pudim, em Coca-Cola, em sexo, que diabo for. Vai vir buscar no plano físico, né? Aí, aqui precisa um desmame. Mesmo você sendo uma pessoa maravilhosa, gente boa, bababá, tranquilo, não há nenhum problema. Esse desmame é providenciado junto às casas espirituais de recuperação, você fica lá um tempo, certo? Sendo bem tratado, tomando uma sopinha meio horrível, mas é o que vai. É uma espécie de um soro espiritual que você toma para ir alimentando a sua parte sensória espiritual, que ainda está muito densa devido aos grilhões que você teve em relação aos seus apetites do corpo grosseiro. Tá. Continuando, mais outras 2 questões importantes. Muita gente que perde os seus entes, vamos dizer, né? E depois tem contato de uma certa forma, seja onírico, seja, não sei como é que o espírito se manifesta, como é que ele pode vir aqui, como é que não pode, ele vem ou não vem, como é que como é que ele vira, ele aproveita o ectoplasma de alguém para poder se ver alguma coisa. A questão é a seguinte: por que a maioria das pessoas que tiveram contato depois, seja por sonho, qualquer coisa assim, sempre disseram que o falecido aparece-lhes mais jovem? Tem fundamento isso? Primeira pergunta. Tem. Tem. Quando o espírito ele está bem, ele adquire essa plenitude de se sentir perispiritualmente bem, e se o bem para o espírito, que quando esteve encarnado, ao longo da sua trajetória biológica, a melhor sensação daquela vida ocorreu aos 50 anos, aos 40, aos 60, aos 30 ou aos 80, o espírito aparece com a sensação psíquica correspondente à época em que ele melhor se sentiu na carne. Só que um espírito livre, ele pode ajustar da forma que quiser essa questão perispiritual e apresentar-se como ele quer. Quando ele vai se apresentar, né? Por exemplo, meu pai faleceu nessa vida, ele tinha 27 anos. Eu tinha 3 anos quando ele se foi, quando ele fez a passagem, né? Então, hoje, quando eu me encontro com meu pai, eu pareço o avô dele, porque meu pai continua perispiritual. É interessante isso aí. Quando ele tinha, porque na carne ele só ficou até os 27 anos e faleceu. O corpo dele morreu aos 27. Então, para ele se apresenta quando está conversando comigo, ou dessa faixa, ou mais novo, não tem sentido ele aparecer para mim, né? Então, se ele está conversando comigo, ele se assume como meu pai. Mas, sei lá, se ele está conversando com alguém que ele foi companheiro de uma vida há 2000 anos atrás, perispiritualmente ele já se assume como sendo aquela face lá. Isso para espíritos livres, que não têm karma negativo.
Mas se eu fiz merda com alguém, se eu fiz mal a alguém, enquanto aquela minha forma, aquela minha face existencial possuir débitos dos seus corpos do paternário Chegou onde eu queria. sempre eu vou ter que padecer com aquele rostinho, com aquela angústia, e é na data ou no tempo da vida em que eu fiz mal às pessoas. Olha só, se chegou onde eu queria, que era a pergunta subsequente. A gente sabe que nós tivemos um monte de parentes, assim, vamos dizer, né? Dizem que a gente reencarna, essas coisas todas. Tivemos pais, vós, bisavós, tataravós, e vai indo lá para trás. A gente passa por lá de lá, a gente quer encontrar as pessoas que nós conhecemos, né? Conhecemos aqui. Encontrei o Rogério, encontrei o Zé, encontrei meu pai, encontrei minha mãe, encontrei minha irmã, né? Mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, não encontra ninguém, desses que eu acabei de citar, por exemplo, da última vida, não encontra ninguém, né? Outros que você encontra alguém da família, sua família tinha 10 pessoas, você vivia maravilhosamente com essas 10 pessoas, era uma família unida, tal, tal, tal. Só que quando você passa por lá de lá, você só tem contato com uma. Só uma está lá para te recepcionar e tudo. E o resto? Primeira pergunta. E o resto, onde é que está? Segundo, praticamente você deu a resposta anterior. Temos milhares, assim, vamos dizer, de parentes, né? De parentes que estão presos karmicamente com a gente. Como é que, onde fica essa turma, rapaz? Isso que eu quero entender. Mesmo que seja na limitação, onde está essa turma? Os que me precederam. Tem gente que reencarnou, como é que eu vou reconhecer? Porque todo mundo fica ligado, não é isso? O que eu tenho de ligação vai continuar ad eternum ligado, né? Ou então até vencer um contrato. Como é que é isso, Elan? Acho que você captou o que eu estou perguntando. Sim. A resposta ela não é muito romântica ou agradável. Vamos lá. O problema está no percentual muito baixo de eus humanos que deixam a vida humana bem. A maioria sai muito mal. Acredito. Mesmo tendo sido boas pessoas, mas morrem muito mal. E qual é o problema? O problema é que o andar térreo do edifício lá da metáfora que a gente usou, que é esse que a gente vive, e o primeiro andar, isso é cheio de centros socorristas, de espíritos, né, que trabalham nessas duas faixas asfixiantes para eles. É horrível para um espírito ficar aqui no andar térreo da espiritualidade ou no primeiro andar, porque isso fede as formas pensamento, as formas sentimento nossas, humanas, são horríveis, né, na sua maioria. Então, assim, imagine que uma mãe de alguém que mora lá no 9º andar desse edifício, que tem centenas de andares, e o filho dela está desencarnando agora. Não pensemos que a mãe desse filho vem aqui no andar térreo para ficar do lado do defunto na hora do velório. Não é assim, ninguém aguenta mais. Essa mãe se encontrará com o seu filho na hora em que o eu do filho dela, se puder ir para o andar 9, ele vai. Mas aqui é que está o problema. A maioria da humanidade, quando desencarna, fica por aqui mesmo durante um bom tempo. Ninguém se encontra com ninguém tão facilmente assim. Mas um dia se encontra? Um dia se encontra? Esse um dia é complicado devido ao fluxo das reencarnações. Um dia se encontra, sim. Essa é a pergunta, Cacildo. Agora, esse um dia aí é complicado, entendeu? Porque, assim, eu posso lhe dizer, pelo que eu imagino conhecer dos meus próprios afetos, que nessa vida estavam aqui comigo e agora são espíritos desencarnados. Né? E, como eu lido com muita gente, eu tenho muitos afetos, vamos assim dizer, desencarnados. Eu desconfio que nunca dois deles estão ou estiveram no mesmo andar. E eu estou falando aqui de dezenas. Né?
Porque, assim, a coisa é muito complexa. A espiritualidade, ela não escolhe, ela não tem um grupo que lhe agarra pela orelha e puxa daqui para acolá. Não é assim. O corpo físico está aqui, o espírito que nos anima está em algum lugar. Quando esse corpo morre, o eu da gente, a sensação existencial, esse eu que a ciência hoje começa a chamar de conectoma, que é o resultado de todas as marcações sinápticas do nosso cérebro e do nosso genoma, vamos assim dizer, ou seja, o álbum memorial de figurinhas da nossa memória associada às nossas emoções, o eu da gente é escaneado pelo espírito que nos anima e a sensação que o nosso eu sente é de estar viajando daqui para onde o espírito está. Aí quando a gente diz, rapaz, eu acordei num lugar, é porque seu espírito já estava ali, entendeu? Apenas o seu eu passou a se hospedar, não mais nesse físico aqui, e sim no corpo espiritual. Isso é o natural. Mas qual é o problema? O outro aspecto do que a gente chama natural é que a maioria dos espíritos, infelizmente, está nos andares mais baixos e, pior, para baixo. Tem o subsolo, que são os umbrais, que são... Então, tem afetos nossos que estão transitando entre regiões umbralinas e o andar térreo dessa história há séculos. Puxa vida. Você só se encontra com essas figuras aqui no mundo dos encarnados. Quando você desencarna, você vai para o andar 2 ou 3. Aí, cadê fulano? Rapaz, é melhor você não saber. Não, cadê fulano? Aí, um belo dia, depois de anos lá, você descobre que boa parte das pessoas que você ama está abaixo da sua situação. E tem uma pequena parte que está acima, mas que você não tem acesso. Aí, qual é o lado complicado disso? É que você fica com vontade de querer visitar os que estão abaixo de você. Digamos que você está no terceiro andar, aí você quer visitar quem está no segundo, no primeiro, nas estações socorristas, no térreo, porque no umbral você não visita ninguém, não tem como entrar. É complicado. Não pode ir lá. Quem não é de não pode ir lá. Ninguém suporta. Então, assim, aí os espíritos ficam lhe dizendo, rapaz, não vá não. Não, mas eu quero ir. Não vá não. Só que o próprio espírito desencarnado, se ele tem a possibilidade de visitar o andar 2, 1 e o térreo, em algum momento é o livre-arbítrio dele que decide, a turma aconselha, e ele vai. Só que ele vai visitar uma filha que ele teve, aí, de repente, descobre segredos daquela pessoa que em vida ele não tinha a menor noção. Ele descobre que a filha está sofrendo loucamente, aí ele entra em desequilíbrio. Aí ele já não volta para o terceiro andar. Ele vai ser mais um espírito já desencarnado a ser socorrido. E está assim desses casos. É mesmo? Quer dizer que eu posso mudar de vibração no mundo espiritual? Tem recaídas, sim. Por isso que muitos espíritos, quando, entre aspas, os seus eus humanos desencarnam, no primeiro conjunto de meses, anos, o que seja, ele fica longe, o máximo de longe possível, para ele se reequilibrar, para ele produzir sensatez no seu lado emocional, amoroso. Por quê? Porque quando você percebe que alguém que você ama está passando por situação horrível, você se desequilibra, seja aqui, seja na espiritualidade. Acredito. Então, como você não vai poder ser útil, às vezes é melhor você não saber, entendeu, cara? Porque ao invés de um dando trabalho, serão dois. E não tem trabalhador espiritual suficiente para cuidar de tanto doente como existe na espiritualidade. Em resumo, depende da vibração, da pulsação
da sensação do espírito. Por isso que no mental a gente insiste loucamente no fato de que o ser humano deve aprender a produzir e a ser gestor da sua sensação existencial, usando para isso exercícios respiratórios e de meditação. Porque se você não praticar isso em vida, na espiritualidade, você vai sentir os efeitos desse problema. Puxa. Bom, a gente entrar na reta final. Existem, a gente vê hoje com a internet, com toda essa tecnologia, muitas histórias, eu tenho visto muitas, e quando você assiste uma, parece que o telefone começa a te mandar tudo inerente àquelas coisas, né? Eu tenho visto muita criança, por exemplo, muita criança voltando a reencarnar, só pode ser isso. Eu não tenho prova nenhuma, mas só pode ser, porque uma criança de 1 ano ou 2 anos tocar Chopin, falar sobre matemática, tudo isso aqui, ou então falar para o pai, olha, você foi minha mãe. Como que eu fui sua mãe? Tá aqui? Então eles vão, tem gente que é persistente, pega endereço, vai atrás, confirma todas essas coisas. Isso, no mínimo, é alguma coisa para se ficar com a pulga atrás da orelha, não é possível. Por que existe, se é que tem resposta, né? Também eu exijo muito de você. Por que existe esse bate-volta tão rápido, Elan? Alguém morre antes da hora? Às vezes, sim, existem acidentes. Existem mundos mentais compensativos, aonde aquilo que não foi minimamente realizado dentro do que poderia ter sido realizado, para que o espírito não perca totalmente o compasso com o resto da sua família espiritual. Às vezes, essas compensações que existem em mundos que a gente poderia chamar de loop mental, que seria o mais adequado, porque é só um artifício, é só uma espécie de um parque temático espiritual, onde ali, em pouco tempo, entre aspas, o eu espiritual realiza coisas que fora demoraria bastante, para que o espírito não se atrase em relação à sua família espiritual, que já está lá na frente, e você aqui está atrasado, para que você não perca o ritmo. Às vezes, o bate-pronto, de fato, acontece. Morreu, voltou. Isso acontece mesmo. O fato de você perder seu corpo aqui, menos de 1 ano, você já está de volta, ou 2 anos. É raro, mas acontece. E o raro aqui está ficando menos raro, de fato. Exatamente porque as famílias espirituais têm um limite aí. Nós estamos vivendo uma época em que, para o que vai acontecer com a humanidade, em termos de surgimento do transhumanismo, as famílias espirituais vão ter que finalmente se dividir. Essas famílias espirituais, elas estão juntas. Pelo menos a última conformação que teve, a última formatação que teve dessas famílias tem a ver com os exílios vindos de Capela. Aquilo que Chico Xavier descreve no livro A Caminho da Luz, sim, referente à rebelião de Lúcifer. Então, as famílias que lá existiam, biológicas e espirituais, foram sendo transformadas em humanas, isso na sua minoria, e espíritos simples e ignorantes que foram criados passaram a compor grupos distintos. Então, nós temos um painel aí de uns 40 mil anos, em que, ao longo desse período, as nossas famílias espirituais que hoje nós pertencemos foram sendo constituídas. O universo tem 13 bilhões de anos, nós estamos falando só de 40 mil anos, então são várias etapas, vários estágios. Essas famílias espirituais que foram recentemente formuladas ou criadas, ou os espíritos, por ressonância e afinidade, foram se unindo e criando essa vontade de estar junto, né? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, está sendo desfeita agora. Por quê? Porque existe uma
preparação mínima no campo de algumas conquistas do espírito, para que este possa participar desses tempos de transhumanismo, em que uma espécie de quarto cérebro vai começar a rodar na nossa velha mente humana, onde padrões de consciência superior serão finalmente instaurados na condição do genoma que forma o cérebro dos seres humanos. Então, assim, nem todos os espíritos, aí não é só questão de ter karma negativo ou não. Mesmo alguns que não têm karma negativo, mas pela sua indolência, pela sua inércia, pela sua capacidade, pela sua incapacidade de ter saído de certas zonas de conforto, eles terminaram fazendo das vidas humanas refúgio. E não é refúgio, é lugar de trabalho, lugar de transformação. Então, assim, tem muita gente que passou no Oriente vidas e mais vidas só fazendo yoga. Isso não significa que você está transformando o seu DNA, não. Perfeito. Se o yoga for bhakti, ou seja, bhakti yoga, se for devocional, se for algo que você fica num contentamento permanente, mas transferindo para os outros responsabilidades para que os outros façam as coisas e você está ali num êxtase permanente, enquanto ao seu redor uma porrada de gente está ferrada e você faz vista grossa para isso. Então, assim, é uma questão de cabedal, é uma questão de bagagem consciencial e atributos no campo da conquista. Então, essas famílias estão se separando. Como elas estão prestes a se separar, alguns membros dessas famílias estão num corre-corre grande. Imagina. Aí o pronto, às vezes, acontece para ver se não perde essa locomotiva que está prestes a partir e o número de vagões que ela puxa já praticamente está definido. Legal. Escuta, só para finalizar, me veio aqui a ideia, não sei se você já pensou nisso, você podia criar, que você tem condição para tal, um organograma do mundo espiritual. Você já pensou nisso? Rapaz, os espíritos pediram para eu reescrever todos os livros de Kardec. É mesmo? Eu só fiz a releitura do livro dos espíritos, regravei as 1019 perguntas, traduzindo, transmitindo os comentários, as respostas e os meus comentários atuais no sentido de contribuir com aquilo que o próprio Kardec disse, que a doutrina espírita deveria passar por um escrutínio constante para se adaptar às épocas, senão não teria sentido. Então, assim, de fato, eles já se ofereceram para a gente seguir adiante numa espécie de desdobramento da revelação espiritual, mas em respeito ao nível em que o espiritismo se encontra, em respeito a que os vultos do espiritismo atualmente professam e propagam, eu preferi não fazer. Eu lancei o IESP, que é o Instituto de Estudos Espirituais Profundos, e no IESP a gente fala temas que o Espiritismo não quis falar, temas que o Espiritismo não falou, temas que o Espiritismo não quer falar. Tudo está dentro do projeto Orbum, né, ou não? No IESP a gente fala algumas coisas, mas eu também parei, porque assim, olha, eu não sei se vale a pena, porque, assim, bem ou mal, o espiritismo cumpre a sua função no sentido de consolar, de entregar às pessoas sementes formidáveis de reflexão para que elas progridam, ainda que o movimento espírita esteja estacionado numa mesmice que é de uma infantilidade sem tamanho. Mas, assim, é o movimento, é o que os humanos fazem com o que recebem. Também o catolicismo, o protestantismo, o islamismo tem seus méritos, tem seus problemas. Então, assim, eu resolvi não fazer mais nada nesse sentido para não contrariar sensibilidades além da conta que eu já sei que faço.
Entendo perfeitamente. E, mais uma vez, meu querido irmão Jean-Val Elan, eu te agradeço, muito esclarecedor o papo, me satisfez plenamente. São dúvidas que eu tenho e muita gente também tem, porque a certeza, nós todos temos uma certeza de que nós vamos, não interessa se a gente veio de lá ou não veio de lá, mas a certeza é que nós vamos para lá. Para lá, não sei, não é, não sei onde é que é, mas é isso. Você vê todo mundo indo embora, você vai também. Então, é claro que existem dúvidas. Vai facilitar, você disse uma série de coisas. Que andar que eu vou? Como é que pode ser? Eu continuo com algumas perspectivas de arrumar problema lá? Continua. Então, é legal, porque parar um pouquinho de sonhar, né? Achar que tudo são flores e tudo isso aqui. Não, então é legal. Isso é informação, e te agradeço mais uma vez. Falou, meu brother? Grande abraço, obrigado mais uma vez, Gustavo. Até a próxima. A todos. Obrigado. Rapaz, é um papo bom, né? Falar de é difícil, né, gente? Mas é esclarecedor. Pelo menos todo mundo vai pensar, vai agir. Quando você pensa, você se conecta. Quando você se conecta, você se permite. E em se permitindo, a gente desconhece a nossa capacidade. Quem sabe a gente alcance muitas respostas só com as informações que a gente auferiu aqui. Então é isso, gente. Um fraterno abraço, um feliz sempre e até a próxima. Tchau.